Boa noite. Esse é mais um encontro para leitura e debates do livro A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, do Bert Hellinger. Esses encontros são parte do grupo de estudo de Direito Sistêmico. Esse grupo foi fundado pelo Hamilton, que me chamou para coordená-lo. E hoje nós temos a especial orientação da leitura do Oswaldo Santana. Mas, pela ordem, eu passo a palavra para o Hamilton. Então, boa noite a todos. Obrigado, Alice. Obrigado, Oswaldo, por ter aceito. E desde já passo a palavra para você. Ok, como eu disse, para mim foi legal, né, aceitar o convite que vocês fizeram. E eu acho que, como a Larissa já se habilitou à leitura, a gente poderia começar com ela lendo a partir do Felicidade e Grandeza. Obrigada. Então, começando. Felicidade e grandeza. Aquilo que consideramos como felicidade, frequentemente é o cômodo. Mas a grandeza não é alcançada pelo caminho confortável. Tampouco profundidade e realização se alcançam pelo caminho confortável. São dois níveis diferentes. Por isso, vejo com serenidade quando um casal se separa, ou quando vejo que um relacionamento acabou. Não faço nenhuma tentativa de encobrir algo. Dessa maneira, os parceiros conservam a sua dignidade. Esterilização e relacionamento de casal. Participante. Quando alguém faz uma esterilização, como é que isso atua no relacionamento existente? E é possível um segundo, terceiro ou simplesmente um relacionamento posterior? Hellinger. Quando o parceiro fez uma esterilização, ele não pode começar nenhuma ligação nova. Por isso, nesses relacionamentos posteriores, são sem compromisso. Pode-se começar como um relacionamento amoroso, mas não se origina nenhum vínculo. Assim, quando se separa posteriormente, existe pouco sentimento de culpa e pouca dor. Existe também a esterilização no casamento depois de um certo tempo. É uma espécie de anticoncepcional. Quando isso acontece com consentimento mútuo, o relacionamento não se interrompe, mas o parceiro que não se esterilizou precisa respeitar aquele que se deixou esterilizar. Isso é importante. Assim, o vínculo permanece. A vida plena. O vínculo entre um casal, principalmente quando se tornam pais, é muito profundo. É o vínculo do casal que dá também aos pais a força para cuidar dos filhos. A vida plena, ou a grande vida, é aquela em que o casal se encontra, tem filhos e se expõe ao esforço total, ao risco total, à felicidade total e ao sofrimento na família. Essa é a verdadeira grandeza humana e é a vida mais trivial de todas. A maioria vive essa vida trivial. Todo outro estilo de vida, por exemplo, o esotérico, não pode alcançar, via de regra, essa grandeza. Muitas pessoas esotéricas não cuidam de sua família, recusam o esforço trivial. Através dessa recusa, se elevam e se consideram iluminadas ou melhores. Mas têm pouco peso e pouca força comparados a essa vida bem trivial. Por isso, trabalho aqui sempre com grande respeito e grande consideração pelos pais, por aquilo que lhes vem de encontro e por aquilo que estão dispostos a assumir. Contudo, existem pessoas que pensam que os pais fazem coisas erradas e que foram chamadas para ajudá-los a fazer melhor. É estranho que frequentemente sejam solteiros, que não tenham filhos e interfiram em outras famílias para ajudar aí as pobres crianças a ir contra os seus pais maldosos. Existe isso, e é bem ruim o que provocam. Antes de tudo, tem a ilusão de que os filhos ficam agradecidos como se fossem ficar do lado dos pais para o que der e vier, como se não fossem ficar do lado dos pais para o que der e vier. Essa é a grandeza dos filhos, que são leais aos pais com um profundo amor. Aqueles que têm um problema conseguem, via de regra, também resolvê-lo. Eles têm força para isso. Aqueles que pensam que precisam ajudar são, via de regra, fracos. Nunca iriam assumir o todo. Dão talvez bons conselhos, mas quando a coisa fica séria, por exemplo, como cuidar de 3 filhos por um longo tempo, anos a fio, então se retiram. Aqueles que têm o problema e o carregam conseguem fazê-lo e não precisam dos outros. Precisam, talvez, algumas vezes, de um pouco de apoio,
mas nada mais. Principalmente não precisam de nenhuma compaixão. Nós o rebaixamos com a compaixão. Existem até mesmo pessoas que discutem se não se deveria abolir a família. Estranho. Nesse caso, viríamos a ser provavelmente um enorme manicômio. Amor em nossa época. Nota preliminar. A seguinte entrevista foi registrada para a emissora austríaca ORF. John Scalp fez as seguintes perguntas. Amor e ordem. Senhor Hellinger, o amor, em nossa época, parece ser um bem muito restrito, um bem muito oprimido, algo que, na verdade, é almejado, mas que quase não é realizado. Quando se olha para a duração, a média de duração dos relacionamentos e a mobilidade que existe em nosso mundo dos relacionamentos, tem-se a impressão de que, com o amor, as coisas não vão muito bem. É assim ou as pessoas procuram hoje em dia com mais precisão aquilo que as carregue? Se entendi direito a sua pergunta, trata principalmente do relacionamento amoroso entre o homem e a mulher. Esse relacionamento amoroso, em nossa época atual, é observado muito frequentemente do ponto de vista do eu. Portanto, o que irá me realizar ou me estimular nesse relacionamento amoroso? Procura então um parceiro que lhes promete isso e supõe que ele vai oferecer o que esperam. Isso é recíproco. Ambos os parceiros procuram isso. Contudo, o relacionamento entre o homem e a mulher está inserido num contexto maior. Pela sua natureza, está direcionado aos filhos, à formação de uma família, à continuação da vida. O relacionamento de casal, como tal, é o primeiro passo nessa direção. Contudo, se perdermos de vista o contexto total, o amor definha, porque negligenciamos esse contexto. Essa seria a primeira coisa. A segunda é que o amor, ou relacionamento amoroso, tem sempre consequências. Algumas pessoas pensam que podem ter o amor assim, como quando se vai ao supermercado, compra-se algo doce e come. Quando não apetece mais, procura-se um próximo, compra-se e come. Mas a experiência, ou melhor, a observação isso pode ser visto claramente, que através da consumação do amor no seu sentido total, isto é, através do ato sexual com todos os seus riscos, nasce um vínculo entre o casal que não os deixa mais se separar. No efeito, é que se vê que nasce esse vínculo. Então não conseguem se separar sem dor e sem a sensação de falha e culpa. Portanto, no amor ainda atua algo que o ultrapassa. De um lado, a meta para o qual está direcionado, e por outro, através de uma ordem dentro da qual pode se desenvolver. Quando essa ordem é menosprezada ou ainda renegada, atua de volta no amor. O vínculo à família de origem. Portanto, o Senhor fala de uma ordem que, como uma ordem natural, está na base de tudo. Contudo, tivemos também a experiência de que um relacionamento imaturo, que Jürgen Weil descreveria como um conluio onde se entra em um relacionamento de dependências entrelaçadas, no qual não se pode viver satisfatoriamente enquanto esse conluio não for solucionado. Algumas vezes, ele precisa ser dissolvido por uma separação. O senhor sublinharia isso ou diria que toda separação já é mesmo uma catástrofe? O conluio começa porque ambos os parceiros estão ligados à sua família de origem e não conseguem se desligar dela. Por isso, pertence também à ordem que se desliguem da família de origem. Agora, se isso for visto de modo superficial, somente que duas pessoas não se dão bem sem levar em consideração que isso está ligado à família de origem, a separação do casal nunca trará solução. A solução é alcançada quando se consegue a separação da família de origem e a libertação dos emaranhamentos nos destinos da família de origem. Portanto, em vez de reduzir isso apenas ao relacionamento de casal, tenho também aqui, em meu campo de visão, um horizonte mais amplo. Em primeiro lugar, iria ver como o casal, como os parceiros individualmente, podem se libertar de uma boa maneira de sua família de origem. E quando se olharem, conseguirem o que antes era negado. Amor e alma. Quando duas pessoas se encontram e se apaixonam, atua aqui algo maior do que aquilo que conscientemente sentem.
Ou poder-se dizer sim ao seu corpo, ao seu aspecto, o seu aspecto simplesmente me fascinam e não quero mais nada além disso? O que é que impele os seres humanos uns para os outros? Na sua opinião, existe aí algo maior? Ou pode ser algo também muito superficial? Alguns cavalgam no jumento e, quando ele não quer prosseguir, colocam uma cenoura na sua frente. O jumento corre atrás da cenoura e continuamos a cavalgar. A cenoura incita o jumento de modo que continue o seu caminho e este nem percebe o peso que carrega consigo. De vez em quando, aqui é assim também. Existem aqui ilusões em jogo que desconhecemos. Quem é que cavalga o outro e para onde é que o outro realmente o conduz? Então, de vez em quando, há um despertar, e isso é o que cura. Quando duas pessoas estão tão fascinadas uma pela outra, aí seguramente atuam muitas forças secretas que não conhecemos. Isso ultrapassa a atração imediata. Aí emergem as mais diversas recordações. Por exemplo, um casal era casado e feliz e foi maravilhoso por muito tempo. Aí a mulher comprou um novo livro de receitas e começou a cozinhar diferente do que antes. Mais tarde, ficou provado que o que ligava o homem à mulher era que ela cozinhava como ele conhecia da casa de sua mãe. Essa pequena mudança teve um efeito decisivo. Rimos quando acontece algo assim, mas são coisas variadas que atuam simultaneamente. No fundo, é bem simples para um casal. Quando se olham nos olhos, realmente se olham nos olhos, vem somente a alma. Quando as almas se encontram, então é possível o amor. Mas essas almas se encontram de forma que não permite ao indivíduo possuir a outra alma. Ele não a possui, somente a vê. Mas existe então, nessas almas, um vínculo que é profundo, fiel e firme, com poucas ilusões. Ele não é tão estreito, porque a outra alma é respeitada continuamente. No entanto, pode mantê-los. Mas isso significa, então, que o Senhor faz mesmo uma diferença entre aquilo que atrai duas pessoas e entre o amor que é possível, mas não necessário. Pois, teoricamente, é possível construir relacionamentos com pessoas bem diferentes. Frequentemente, na nossa vida, sentimos-nos atraídos por pessoas as mais diferentes possíveis e talvez escolhamos uma ou talvez não. Isto é, deveria ser possível construir um relacionamento de alma totalmente único com pessoas bem diferentes. Todo relacionamento é único. Então, logo me envolva com um parceiro na consumação do amor, estou ligado. E a liberdade de escolha para nesse momento. A ideia de que se poderia ter um e o outro engana. Por que é que isso não é possível? Vou explicar. O parceiro com o qual me envolvo se toma uma parte da vida. Não posso mais me retirar. Tornamo-nos, por assim dizer, parte de uma alma comum. O parceiro coloca algo em movimento que somente é possível com esse parceiro e exclui algo que depois não é mais possível. Portanto, a liberdade de escolha termina consideravelmente nesse momento. Mas isso não é nenhuma desvantagem. Se realmente me envolvo com essa pessoa, justamente porque essas limitações existem, nascem daí desafios e forças que ultrapassam de longe aquilo que se pensa poder alcançar com a liberdade de escolha. Na verdade, não é o muito que realiza a pessoa, mas o essencial. Poderia só pedir um minutinho para a gente, que agora vai entrar nesse outro capítulo do enamoramento, se tem algum comentário, e também para dar uma respiradinha da leitura. Eu tenho uma dúvida. Eu não estou vendo quem é, mas tudo bem. Sou eu, Larissa. Oi, Larissa. Na questão da compaixão, eu fico muito em dúvida nessa questão da compaixão. Porque às vezes me parece que a compaixão é tratada em alguns momentos como sinônimo de respeito, mas aqui nesse texto ela aparece como sinônimo de um sentimento que enfraquece quando... Eu estou com essa dúvida bem latente. Tá. O que o Bert Hellinger coloca nesse texto, referindo-se à compaixão,
Esse livro todo é compilado de vários livros dele, de várias das melhores, né, como está escrito no final, das palestras que ele fez. E isso está tirado no conceito, naquele momento em que ele está falando, do conceito das ordens da ajuda. Porque um pouco antes dele falar sobre a compaixão, ele está dizendo sobre as pessoas que se aproximam, por exemplo, de uma pessoa e colocam obstáculos com relação aos pais, como se os pais fossem ruins. E depois, em seguida, ele está falando de que a pessoa precisa, na verdade, e aí só lembrando, sublinhando, ele está falando daquele capítulo das ordens da ajuda, ele não precisa, a pessoa não precisa de ninguém que tome o lugar dos pais como um ajudante, mas que essa pessoa possa dar alguns conselhos ou alguma ajuda. E se eu tenho uma situação muito complexa com o meu pai ou com a minha mãe, esta compaixão do ajudante não vai ajudar, porque enfraqueceria a mim como pessoa e não ajudaria nada nessa relação. Me parece, nesse capítulo, nessa parte que ele fala da compaixão, ele está dizendo especificamente algo como essa que eu relatei. Isso faz sentido para você? Alô? Sim, faz sentido. Obrigada. Tá. Tem mais algum comentário? Não sei, Alice. Eu não consigo enxergar se tem mão. Eu tô olhando. Eu sei. Não, nenhum comentário, nenhuma pergunta. Ok. Então a gente pode continuar? Podemos. O enamoramento e o amor. Li no título de um de seus livros que o enamoramento faz as pessoas cegas e o amor faz ver. Pode-se dizer isso dessa forma? O enamoramento ou êxtase não é algo que, na verdade, pertence originalmente ao ser humano? Algo que almeja também num relacionamento duradouro, talvez com essa pessoa, algo que vive sempre almejando e onde poder-se dizer, esses são os pontos culminantes de um relacionamento, onde essa visão em comum, esse enamorar-se de novo, sempre pode subir à superfície? De fato, frequentemente temos a experiência de que isso não é possível, ou de que a trivialidade, o hábito do dia a dia, o peso de um relacionamento e as reclamações pressionam então as costas. Mas voltando, o enamoramento e o amor são mesmo opostos que devem ser separados? Sim, no enamoramento tem uma imagem do outro sem que o conheça. Eu ainda não o vejo um ideal num duplo sentido. Quando se torna realidade, vê-se lentamente o outro do jeito que ele é. Concordar com isso, com o outro como ele é, com a sua grandeza e suas fraquezas, isso é amor. No enamoramento, concordo com o outro do jeito que eu imagino, não como ele é. Por isso, o despertar do enamoramento é uma condição prévia para o amor. O que o senhor disse, que se pode lembrar do início, é naturalmente bom. Fecunda o amor através da felicidade do começo. Quando agora se une isso a ver o outro como ele é, ao assentimento para com o outro, do jeito que é, com a recordação da felicidade anterior, então isso tem um efeito estimulante e é benéfico. Soluções. Quais são, então, os problemas centrais que o senhor encontra em sua terapia de casal? Quando duas pessoas se encontram e estão juntas por alguns anos, mas talvez despertem assustados e o golpe na nuca é: nunca imaginei você desse jeito. Na verdade, assim não quero viver com você. Isso pode ser uma catástrofe. Esse casal vem procurá-lo. O senhor poderia contar alguns exemplos de como é isso? E o que pode ser feito terapeuticamente? Quais as ordens que devem ser expostas aqui? As soluções estão sempre além do imediato. Quando olho para o outro somente como um indivíduo, existe então esse despertar. Quando vejo como está conectado com a sua família e sei algo sobre emaranhamentos, então vejo que ele não pode ser de outro jeito. Mesmo assim, repito a pergunta: como é que o senhor descreveria a dinâmica necessária quando alguém o procura e diz: queremos fazer algo para o nosso casamento, mas não conseguimos, não sabemos o quê? Na verdade, ficou claro para nós que nosso relacionamento foi construído à base do enamoramento, de uma imagem. Não conseguimos nos suportar, ou eu não suporto minha mulher, ou a mulher não suporta o marido.
Existe uma solução além da separação? Depende. Se um fez algo de grave para o outro, por exemplo, se o homem tenta induzir a mulher a abortar um filho comum e ela não quer isso, isso é tão grave que a separação é praticamente inevitável. Isso tem a ver com o quê? É uma ferida que não pode mais ser curada. Existem atos que têm consequências que não podem ser mais revertidos. É preciso reconhecer isso. Naturalmente, vai contra a ideia largamente difundida de que se pode e é permitido solucionar tudo. Por outro lado, algumas vezes, é necessário saber do emaranhamento. A separação é inevitável quando não existe esse reconhecimento. E onde não existe a disposição de procurar um possível emaranhamento e talvez trazê-lo à luz. Mas a separação não é nenhuma solução, porque isso continua no relacionamento seguinte. A separação é, portanto, uma fuga daquilo que, no final das contas, a vida exige de cada um de nós. A completude. Por que é assim? Por que essa dinâmica continua no relacionamento seguinte? O relacionamento tem um aspecto muito importante. É, na verdade, uma encenação contra a morte. Isso tudo serve para a conservação da vida. Tão logo haja filhos, foi atingida a finalidade e o sentido do relacionamento. Aqueles que têm filhos ou querem ter filhos mostram com isso que estão conscientes de que se aproximam do fim. Esse olhar para o fim é muito importante. Então, despedem-se lentamente. Vou dar um exemplo. Num curso, havia um casal bem idoso e a mulher disse que o marido tinha câncer e já estava com metástases. Estava bem claro que não ia viver mais por muito tempo. Tinha mais de 70 anos. Então fiz com que os dois se sentassem um ao lado do outro e se olhassem nos olhos e disse: está bem claro, agora é a hora da despedida. Todo relacionamento se dirige ao fim. Depois disso, os dois se olharam ternamente e a mulher chorou. Fiz com que a mulher dissesse ao marido: eu fico com você o tempo que me for permitido. E com que o marido dissesse à mulher: eu fico com você o tempo que me for permitido. Havia um amor íntimo inacreditável entre os dois, em face da despedida e da morte. Isso tem uma grandeza que vai muito além do que possa alcançar alguém que diz: vou procurar agora um novo relacionamento e começo tudo de novo. Alguém assim não compreende que tudo se dirige a um fim. Por que o Senhor dá ênfase à perspectiva da morte e do fim nos relacionamentos? Mesmo que façam isso, o que significa a morte? É um fim inseparável do amor, onde o amor termina? Ou o amor é algo através do qual pode-se pelo menos esperar e desejar que supere a morte? É uma ilusão que o amor supere a morte. A gente vê, por exemplo, nos casais que se suicidam juntos porque pensam que o relacionamento continua depois. Para mim, isso é totalmente ilusório. A morte precisa ser levada a sério como a completude da vida e também como completude do relacionamento. Somente aí é que ficamos plenos e completos. O Senhor não fala da vida como algo que encerra o seu fim, mas a completude. Aqui existe uma diferença. Sim, algo fica pleno e completo. Não sabemos o que está atrás disso. Mas cada um de nós alcança com isso a completude. É assim a roda da vida. Toda vida nova está baseada em que outros cederam lugar. É preciso ver isso. Mesmo aquilo que parece estar orientado para ser duradouro como um relacionamento amoroso, é, face à morte, passageiro. O que há depois permanece. Amor e respeito. Gostaria ainda de chamar a sua atenção e fazer perguntas quanto a isso, para uma forma de amor onde ocorrem sempre grandes feridas. O Senhor trabalha isso também em seus seminários. O amor entre pais e filhos que pode existir, mas que também pode permanecer perturbado e pode ter seus efeitos até uma idade avançada. O que o Senhor diria? Qual é, na verdade, a essência do amor entre pais e filhos? Um amor saudável entre pais e filhos. De que se trata realmente? Pode ser comparado com o amor que tenho por um animal doméstico que levo para passear? Onde está a grande diferença? Aqui fica evidente que somente se olha para o que acontece entre essas pessoas, ou seja, entre esses pais e a criança, ou entre essa criança e seus pais.
mas isso só pode ser entendido se for visto num contexto maior. Se, por exemplo, a mãe rejeita sua própria mãe e não quer saber nada dela, então a sua filha vai representar para ela sua mãe. O relacionamento não resolvido da mãe com a sua mãe será transferido para o relacionamento da mãe com a filha. Isso se denomina parentificação. Não existirá nenhuma solução entre a mãe e a sua filha, antes que a mãe olhe para sua mãe, faça uma reverência e a honre como sua mãe. E antes que tome o que a sua própria mãe lhe deu, honre-o e deixe que se desenvolva dentro de si e presenteie a filha com isso. A filha fica imediatamente aliviada quando a mãe realiza esse ato perante a própria mãe. Mas isso é extremamente difícil para algumas pessoas, porque possivelmente a mãe não reconhece que deva honrar a própria mãe. Não pode reconhecê-lo, principalmente porque talvez tenha apanhado dela, ou tenha sido menosprezada, ou não aceita a própria feminilidade e, por assim dizer, a sua própria história de culpa se baseia numa história de culpa. O Senhor reconduz a um relacionamento a dois. Não é um relacionamento a dois. Nem nas famílias, nem nos casais existe um relacionamento a dois. São sempre relacionamentos entre sistemas. Se permaneço fixado no relacionamento a dois, não há solução. Todo bom conselho para a mãe e todo bom conselho para a filha não levaria a nada aqui. Vou dar um exemplo. Uma mulher que nem conheço me escreveu uma carta. É a segunda mulher de seu mando. Não sei se meu livro está certo. É a segunda mulher de seu marido. E eles têm uma filha em comum. Uma filha que não queria saber mais de nada de seus pais. Ela tinha interrompido totalmente o contato. Então, ocorreu à mulher que talvez algo tivesse que ser colocado em ordem com relação à primeira mulher do marido e com relação ao pai dele. Ambos menosprezados e excluídos. Então, à noite, acendeu uma vela, fez uma reverência profunda para a primeira mulher do marido e disse: agora eu a reverencio. Na noite seguinte, fez o mesmo com o pai do marido. Acendeu uma vela, fez uma reverência profunda e lhe disse: eu o reverencio. Alguns dias depois, a filha telefonou: mamãe, eu estou chegando. Ela veio, estava radiante, não parava de falar como era bom estar em casa. Assim, tudo ficou em ordem. Gostaria de perguntar aqui para o senhor: o que significa reverenciar, honrar alguém? Pois isso não se faz somente dizendo uma frase: eu honro você. Isso é barato. Isso também é quase teatral. O que acontece quando reverencio alguém? O que atua aí realmente? Reverenciar significa que reconheço que o outro pertence. No exemplo que acabei de dar, significa que a mãe fale para a primeira mulher do marido: você tem precedência, você é a primeira mulher, eu sou a segunda. E que ela diga ao pai do marido: você tem precedência, através de você tenho este marido. Reconheço isto. Agora lhe dou um lugar em meu coração, um lugar de honra. Nesse momento, o outro pode se voltar, olhar com carinho e todo o sistema ganha força com isso. Então, isso atua. Mas apenas dizer, eu reverencio você? Não pode ser tão barato assim. É um processo de transformação que a alma completa em seu íntimo. Nesse processo... Só um minutinho. Como agora vai continuar, tem um pouquinho antes do amor e respeito, a fala estava ainda no casal. A partir do amor e respeito, volta para essa relação de pais e filhos. Eu só queria saber, Alice, se alguém quer fazer algum comentário, porque vai seguir nessa linha, né? O René pontuou aqui no chat uma coisa importante, eu vou ler. René, você está com o microfone? Se você mesmo quiser ler, acho que vale a pena compartilhar. Boa noite, Alice. Boa noite, Oswaldo. Boa noite, todo mundo. Quando a Larissa fez a pergunta sobre a compaixão e Oswaldo colocou a questão da ordens da ajuda, isso é uma coisa que a gente vê muito na prática de consultório, na prática clínica, ou até nos trabalhos de constelação familiar, né? A grande diferença entre a compaixão por aquele sofrimento, aquela história trazida pelo nosso cliente, o drama trazido pelo nosso cliente,
e a piedade, né, a pena, né, que é uma distinção que o Hellinger faz diversas vezes. Se eu não me engano, recentemente ele novamente fez essa diferenciação, né, para a gente ter bem claro que a compaixão ela segue numa linha, num fluxo, e a piedade em outro. E se a gente pensar nas ordens no equilíbrio entre dar e tomar, na pena, muitas vezes eu me elevo frente ao outro, enquanto na compaixão, assim como foi falado agora há pouco da reverência, eu me coloco meio que no mesmo nível e eu estou próximo ao outro, né? Mas foi apenas uma colocação frente a isso que o Oswaldo falou e a Larissa perguntou. Muito legal. Isso essa a história que estava dizendo, que a pessoa ela acaba ficando muito pequena diante já da sua história quando isso entra por esse lado, né? E também eu acho que as duas leituras, a leitura 10 que eu estava revendo hoje, porque eu não tinha participado, também se coloca essa questão de a gente se sentir pequeno já diante da nossa própria dificuldade, né? Mas obrigado, René. Tem mais alguma coisa, Alice? Não, mas eu queria, me chamou a atenção falar dessas escolhas, que o relacionamento nunca se reduz a duas pessoas, mas a sempre dois sistemas, né? E no encontro que a gente teve junto com a Úrsula, ela falou uma frase que me marcou muito, que a escolha de um parceiro é sempre a escolha do sistema, que vem incluir para o sistema alguém necessário para trazer fluxo. E isso faz todo sentido quando a gente pensa nos conflitos entre casais, inclusive do ponto de vista jurídico, assim. A importância de olhar para aquele conflito, enxergando os dois sistemas que estão presentes ali daquelas duas famílias. E o quanto isso pode ajudar a resolver o conflito. Ainda que termine de fato numa separação, e é outra coisa também que eu queria chamar a atenção desse trecho, que a separação às vezes pode ser uma fuga, quando ela não quando não se traz o emaranhamento pelo qual aquela separação está acontecendo. Mas às vezes ela é um fim necessário, e se a gente consegue fazer isso de uma forma mais consciente. O René ainda completou, o resgate de algo a partir do sistema do outro, né? Resgatar alguma coisa dentro do meu próprio sistema, inclusive, a partir do sistema do outro. E muitas vezes também o sistema do outro acaba... existia a frase que o Hellinger usava muito, de que você é o parceiro certo para mim, ou você é a parceira certa para mim, você é a mulher certa para mim, ou a mulher dizendo você é o homem certo para mim. Porque muitas vezes, quando traz o sistema, uma história, uma dificuldade da própria relação, mesmo quando está em vias de separação, mas é aquilo que acaba mostrando para o outro o seu próprio emaranhamento. Então, daí também essa história dele dizer de vida e morte. Tem vezes que o relacionamento acaba e quando ele está na sua completude, não é necessário eu ir para um novo relacionamento para resolver aquilo que eu não resolvi nesse anterior. E pensando nessa relação entre sistemas, o quanto isso acontece, inclusive, em sociedades. Às vezes a gente vai terminando parcerias comerciais e sem resolver o que eu trago do meu sistema, né? Então eu vou levando esse mesmo emaranhamento para todo lugar que eu passo, inclusive em todos os tipos de parcerias, né? Comercial, afetivo. Até que uma hora isso acaba aparecendo. Quanto mais cedo, melhor. Sim. Por isso que se não tem essa completude na relação, ela vai permanecer, mesmo que a gente não queira, na próxima. Algo que ainda precisa ser resolvido. Muito bom. Pelo que eu vejo por aqui, não tem mais perguntas. A Larissa fica confortável de continuar lendo?
Fico confortável, sim. Mas se alguém Maravilha. quiser continuar a leitura, Não, também tudo só fico bem. preocupado com você. Se você está bem, maravilha. Estou colocando aqui meu sotaque nordestino. Maravilha. Estamos adorando. Obrigada. Então, vamos lá. Nesse processo de transformação e nessa reverência que os filhos devem prestar aos seus pais, há também lugar para uma emoção como o ódio? Existe isso também? Pois isso tampouco acontece tão depressa assim, não é? Essas são, na verdade, soluções das quais o Senhor fala. Mas também no processo emocional, aparecem frequentemente muita agressividade, raiva, ódio e muitos outros sentimentos diversos que, de vez em quando, são simplesmente necessários. Eles não precisam ser desativados, mas pelo menos precisam ser vistos. Ainda não vi isso. Essas são ideias. São descritas ou divulgadas sem que eu as tenha visto um dia. A criança ama os seus pais de uma forma bem profunda. Pode-se contar totalmente com isso, mas o que acontece é, quando o acesso da criança à mãe ou ao pai foi impedido bem cedo, por exemplo, quando precisou ficar muito tempo completamente sozinho em um hospital, então a dor é tão grande que em seguida se expressa como agressividade. Mas isso é somente o outro lado da perda sofrida e somente o outro lado do amor. O importante seria que essa situação anterior fosse revivida, que o movimento interrompido em direção à mãe ou ao pai fosse levado a termo. Este é um processo muito doloroso. Quando é bem sucedido, tudo aquilo que se deu como motivo para o ódio fica totalmente irrelevante. Não tem mais importância nenhuma. Mas o Senhor conhece a experiência de que apenas se pode odiar realmente aquele que também se pode amar. Creio que não posso odiar alguém tanto como minha própria mulher. E talvez amar tanto quanto a amo. Esse ódio é um sentimento infantil. Adultos não odeiam nesse sentido. Odeiam somente quando se sentem como crianças. E, aliás, impotentes como crianças. Por isso, um homem, como homem, não pode odiar a sua mulher. Pode transferir algo de sua infância para ela. Isso é algo totalmente diferente. Mas reduzir isso somente a comportamentos não é possível. A solução simples entre pais e filhos é que os filhos reconheçam: recebi a vida de vocês. Vocês são meus pais e eu os tomo agora como vocês são, como os pais certos para mim. Então a criança fica em paz consigo mesma. Pode então tomar os pais e as outras coisas que oferecem. Temos frequentemente a ideia maluca de que poderíamos ter outros pais, ou de que os pais deveriam ser diferentes do que são. Nesse momento, a criança fica totalmente desnorteada. No fundo, fica louca. Muita reivindicação que é feita aos pais é, na verdade, uma reivindicação maluca que os pais nunca poderão preencher. Mesmo que tentassem preencher essa reivindicação, o filho não a tomaria, porque essa reivindicação vem de uma outra camada. Nesse sentido, a criança não quer absolutamente nada dos pais. Aí atua uma outra dinâmica totalmente diferente. O que ainda é importante com relação ao que o Senhor disse antes sobre o ódio pelos pais. Uma criança que odeia os pais irá castigar-se severamente, pois a profundeza da ordem que não é possível e é tipicamente ocidental. Nunca vi, por exemplo, entre os Zulus, que alguém tenha falado de modo depreciativo sobre seus pais. Isso era impensável. Eles ainda podiam ver o que significa receber a vida dos pais. O amor e o ser. Já falamos muitas vezes sobre ordens. São sistemas de ordem que o Senhor encontra, ou o Senhor colocaria isso num contexto maior? Quando o Senhor diz, por exemplo, que a alma tem uma ordem e que os seres humanos devem viver segundo essa ordem, isso soa como um sistema bem arcaico, quase como uma cosmologia. É assim que o Senhor entende isso, ou o Senhor encontra isso simplesmente assim e fica postado à sua frente e admirado? A palavra ordem está sobrecarregada, mas uma árvore, quando cresce, cresce segundo uma ordem pré-estabelecida. Não pode desviar isso. Ela se desenvolve exatamente porque está em concordância com o pré-estabelecido. Contudo, cada árvore cresce em ambientes diferentes. Por isso, cada uma é diferente e nenhuma é igual à outra.
Contudo, todas seguem a mesma ordem, segundo a qual podem se desenvolver. Para os seres humanos, é válido algo semelhante. Por exemplo, a simples ordem de que todo ser humano tem um pai e uma mãe. Hoje em dia, algumas mulheres imaginam que podem ter filhos sem um homem ou sem um pai. Isso é louco. Ou os filhos imaginam que podem ter suas vidas sem seus pais. Se esses simples fatos forem reconhecidos, que eu tenho pais e que são os únicos certos, e que se os pais fossem diferentes, eu também seria diferente, e que não posso estar em harmonia comigo, mesmo se rejeito os meus pais, pois com isso rejeito a mim mesmo, quando reconheço essas coisas bem simples, então já ganhei muito. Para concluirmos, o Senhor poderia dizer que o amor é algo diferente de um sentimento, não importa se ama um parceiro, ou pais, ou filhos, que o amor é algo como entrar em sintonia e oscilar com uma corrente básica de toda a nossa existência que nos carrega? Exatamente. O Senhor falou muito bem. Esse oscilar com a corrente básica está ligado ao amor que segue uma ordem. Ordem e amor se completam. E, aliás, a ordem vem primeiro. O amor está a serviço dessa ordem maior. Quando nos submetemos a ela, podemos nos desenvolver dentro dela, também da melhor forma possível. Agradeço por essa entrevista. Ordens na família. Introdução. Olá. A Nádia, se você tiver com o microfone e quiser fazer a pergunta e explicar melhor, ela disse no chat que queria saber mais. Pode falar, Nádia. Peraí que eu estou voltando aqui no texto. Ele diz assim, que eu queria saber das pessoas que já atenderam. Ele diz assim, que todo ódio que um homem tem por sua mulher, ou que sua mulher tem pelo seu marido, é um ódio que era direcionado aos pais, então ela está direcionando agora para o marido, no lugar de direcionar para o pai. Eu queria saber se é sempre assim, como ele diz aqui, ou não. O que você acha, João? Não, eu não acho que seja necessariamente sempre assim. O que eu acho que ele está dizendo aí é que, primeiro, lembrar que esse ódio, na verdade, é uma sensação secundária, né? Sim. Quem tem um tipo de ódio desse jeito é a criança, não é o adulto. É como se eu não conseguisse, se eu dissesse, por exemplo, para minha mãe, eu te odeio, na verdade, talvez eu estivesse querendo dizer, eu sinto muito a sua falta. Um adulto não faz isso. E quando um adulto faz isso na direção da sua mulher, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, é que eu não consegui resolver isso com relação à minha mãe, eu acabo fazendo isso também dessa perspectiva infantil para a minha mulher. E desse jeito, lá no texto ele fala, um homem, como se fosse um homem adulto, né? É isso que ele está querendo dizer, sim, não tem esse tipo de sentimento. Então, não sei se entendi a tua pergunta, não é questão que sempre isso é assim, ele está falando desta dinâmica, a dinâmica que algo não está resolvido para trás, então a gente continua olhando para frente, para aquela pessoa que está do nosso lado no presente, naquela mesma perspectiva infantil, que ainda não se resolveu lá atrás. Mas, e quando ele fala desse ódio, seu ódio infantil, é a lembrança que, muitas vezes, nessa direção, esse é um sentimento secundário. Porque a criança, quando fala assim, odeio você, para os pais, na verdade, ela está sentindo falta de alguma coisa. Essa é a minha compreensão, não sei. Não sei nem se era a sua pergunta. Eu faço essa pergunta porque no meu trabalho eu atendo muitos casais, né? Eu faço perícia de guarda, então eu atendo os casais e eles têm um ódio muito grande um do outro, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, não houve nenhum relacionamento. Então, nessa situação só do enamoramento, né, já se concebe uma criança. Então, eles não se olham, né? Eles nem se olharam. E depois vem um ódio tão profundo,
que eles perdem o foco da criança, né? Eles querem se agredir tão profundamente que eles perdem o foco, perdem de vista a criança. Então, quando eu li essa parte, eu fiquei pensando sobre esses meus clientes, né? Eu acho que você poderia voltar um pouquinho ainda atrás na leitura, e quando ele diz que nessa fase, né, do enamoramento, então, esses vínculos não se estabelecem mesmo. E se você pensar de uma maneira dos dois sistemas, muitas vezes eles acabaram se encontrando para fazer um serviço, um para o seu sistema e o outro para o seu sistema, acabaram construindo uma coisa que, na verdade, era algo para uma solução que está atrás, é absolutamente sistêmico. E pode ser, isso é muito singular, né? Mas, ouvindo o que você fala, por exemplo, numa situação, eu posso cair em mim, que eu acabei fazendo tudo muito sem perceber, e aí eu começo a sentir a raiva, o ódio de mim mesmo, e esse ódio se direciona para o outro, que é mais fácil. Então, talvez o ódio seja por esse acontecimento absolutamente sem sentido e sem vínculo, né? Eu ficaria mais com a parte em que ele diz que esses relacionamentos que vêm dessa parte do enamoramento, ele tem dificuldade de criar os vínculos, mas que isso talvez seja um olhar não para as duas pessoas em si, mas para os seus sistemas, e talvez entendendo o que aconteceu com um e entendendo o que aconteceu com o outro atrás, né, nas famílias, dê para entender que aquilo que está acontecendo agora de um filho para ser odiado ganha sentido. Eu acho que é uma coisa singular, não sei, precisaria olhar singularmente os casos, mas falando de modo geral, poderia ser algo nesse sentido. Alô? Oi, alô. Queria complementar com uma coisa. Pois não. Quem é? Cristiane. Ah, Cris, tudo. Oi. Tudo. Também tem uma outra coisinha, além de tudo isso que vocês falaram. Desse caso que a Nádia está citando, né, desse ódio de pessoas que às vezes nem conviveram, é porque quando a gente olha sistemicamente as histórias do homem e da mulher, muitas vezes quando eles dizem eu te odeio, isso a gente vê às vezes nos trabalhos sistêmicos, é quando um poderia estar dizendo para o outro assim, eu te odeio porque eu me vejo em você. Uhum. Né? Então, quando eu olho para você e me vejo, eu te odeio porque eu não dou conta de mim através de você. Né? Então, às vezes vai muito além daquilo que a gente pode assim, conseguir explicar com palavras, né? Por isso que essa coisa que eu falo de singularizar, quer dizer, tem que olhar o caso com a sua completude, né? Sim, senão sim. É uma coisa. Só estava tentando falar algumas possibilidades. É verdade. E talvez olhar mais para essa questão, a lembrança de que o que está escrito no texto anteriormente, de que a relação do enamoramento ela não tem força de criação de vínculo, e a questão de que sempre é importante não olhar os dois, olhar, como você está dizendo, olhar mais amplamente. De repente, acaba aparecendo uma coisa que o outro expressa tão fortemente a mim mesmo e ao meu sistema que eu não aguento, né? Que o que nos atrai são as nossas semelhanças, né? Então, quando nós nos vemos conseguimos nos olhar de verdade, nós acabamos nos odiando porque nos vemos um ao outro, né? Uhum. É verdade. É isso. Não vejo mais perguntas. Então, podemos continuar mais um pouco, temos 10 minutos ainda. As ordens na família. Introdução. Quem conhece as ordens existentes na família pode se desenvolver em sua família de origem. Pode também se separar dela no tempo certo, criar sua própria família e assumir responsabilidades por ela. Este capítulo apresenta as ordens do amor e mostra como a família, conhecendo essas ordens, pode se expor com serenidade a situações difíceis e a golpes do destino. Escrevi sobre as ordens na família em todos os meus livros, principalmente em Ordens do Amor e No Centro Sentimos Leveza.
O direito à pertinência. Gostaria ainda de dizer algo sobre a ordem na família. No sistema familiar reina, na profundeza, uma lei fundamental. Podemos ver o que ela exige através dos seus efeitos. Essa lei diz: todos aqueles que pertencem têm o mesmo direito à pertinência. Todos, também os mortos. Na verdade, os mortos não estão fora do sistema, estão presentes de uma forma especial. Quando os mortos que foram excluídos ou esquecidos são reinseridos na família, os outros vivenciam isso como completude. Quando todos estão lá, os vivos se sentem completos e, ao mesmo tempo, livres. Quem pertence ao sistema familiar? Quero dizer quem pertence ao sistema familiar, isto é, a quem se aplica a completude. Pertencem à família os irmãos vivos e mortos, os pais e seus irmãos, também os vivos e mortos. Pertencem também os avós, algumas vezes ainda um ou outro dos bisavós, mas isso raramente. Se uma bisavó morreu no parto, ou por consequência deste, ela sempre vai pertencer ao sistema. A ele pertencem também todos aqueles que deram lugar para um outro, por exemplo, o marido anterior ou a mulher anterior dos pais ou avós. Sinto-me pleno e completo se todos forem reconhecidos e eu lhes der um lugar de honra em meu coração. Ao mesmo tempo, fico livre dos emaranhamentos do sistema. Nada que estava pendente me prende mais. Os membros da família me acompanham como uma boa força e não estou ligado mais a coisas ruins, então posso me erguer. Frequentemente, alguém se sente ainda ligado, por exemplo, a outros companheiros de infortúnio que morreram. Quando isso ocorre, é preciso que ele lhes dê um lugar no coração. Isso pode ser visto nos sobreviventes do Holocausto, em relação àqueles que morreram nos soldados perante os camaradas e os inimigos tombados, e ainda em assassinos perante suas vítimas. Os bons e os maus na família. Algo mais deve ser observado. Alguns são excluídos de um sistema porque se diz que não são dignos dele. Por exemplo, porque são jogadores, alcoólatras, homossexuais ou criminosos. Sempre que alguém é excluído e outros membros da família dizem tem o maior direito de pertencer do que ele, o sistema fica perturbado e então pressiona para o restabelecimento e reparação. Assim, aquele que foi excluído ou deixado de lado dessa maneira é representado mais tarde por um descendente, sem que esse perceba isso. Ele se sente como excluído, comporta-se como ele e frequentemente tem o mesmo destino. Aqui só existe uma solução. É preciso reinserir no sistema essa denominada pessoa má, que foi excluída, reconhecendo que tem o mesmo direito de pertencer que os outros. E é preciso dizer a ela: nós cometemos uma injustiça com você e sentimos muito. Então pode-se ver que justamente dessa pessoa que foi excluída vem uma grande boa força para os descendentes. Fica sendo um protetor para eles. Nas constelações familiares, pude fazer também uma estranha observação com relação ao bom e ao mal. Na maioria das vezes, é o contrário do que se apresenta. Quem se apresenta como bom se revela frequentemente como mal, e quem é colocado como mal se revela como bom, e é de onde vem a força. Por isso, só se pode fazer terapia sistêmica quando incluímos os excluídos e os maus no coração, tratando-os com respeito. O estranho é que no momento em que faço isso, ganho a confiança de todos os outros do sistema. Instintivamente passam a confiar em mim. Mas se apoio a perseguição e digo a um cliente: agora diga para o seu pai ou seu tio que ele é um patife, ou para o pai que abusou de você que ele é um mau caráter, então todos no sistema perdem a confiança no terapeuta. Só existem soluções através do amor. Quando se compreende essas dinâmicas, não se consegue fazer outra coisa senão trabalhar respeitando esse amor. A perfeição. A perfeição é um conceito importante na teologia, no ensino da virtude e na espiritualidade. Mas descobri algo bem trivial sobre a perfeição. Ela começa de maneira bem simples. Em primeiro lugar, pode-se ver que alguém que rejeita ou menospreza internamente um de seus pais não está bem consigo mesmo.
está dividido e se sente vazio. Quem toma seus pais e lhes dá a honra que lhes compete em um lugar em seu coração, está bem consigo mesmo. Como é possível que alguém esteja bem consigo, mesmo se rejeita um de seus pais? Ele é seus pais. Esse é o princípio da perfeição, mas isso ainda não basta. Precisamos dar um lugar no coração também para aqueles que pertencem à nossa família e ao nosso clã, como os mortos, os excluídos e os esquecidos. Só assim somos perfeitos e realmente livres, livres para o nosso futuro. Essa perfeição encerra o passado. Os mortos e os excluídos encontram a paz, porque tem um lugar dentro de mim. Eles me deixam em paz, porque tem um lugar dentro de mim. Posso deixá-los em paz, e eles continuam a atuar dentro de mim, mesmo estando mortos. Tomar os pais. Uma criança só pode estar bem consigo mesma quando tomou seus pais. Tomou é o que eu disse. Isso é, eu os tomo do jeito que são e os respeito do jeito que são, sem querer ou desejar algo diferente. Exatamente do jeito que são, eles são certos. Quem toma os pais dessa forma está em paz consigo mesmo, sente-se completo. Seus pais estão presentes dentro dele com toda a força. Alguns pensam que quando tomam seus pais, tomam também as qualidades negativas. Nunca vi isso. Quem toma seus pais tem sempre a força total. E o que dá medo no destino dos pais, por exemplo, que a mãe seja doente, não é mais importante. Isso desaparece. Os pais não podem escolher o que dão aos filhos. E os filhos não podem escolher o que tomam de seus pais. Não podem tirar algo daquilo que foi dado pelos pais nem acrescentar nada. Porque os filhos são seus pais. Quem reconhece isso está em sintonia com algo maior. A reverência aos pais. A reverência aos pais é o assentimento à vida como a recebi, pelo preço que a recebi, e ao destino que me é predeterminado. A reverência ultrapassa os pais. É o assentimento ao próprio destino, às suas chances e aos seus limites. Essa reverência é também um ato religioso. Quem a faz, de repente, fica livre. Antes, talvez precise se defender porque ainda tem uma reivindicação ou uma censura em relação aos pais. Quem se defende contra algo precisa sempre tê-lo à vista e acabará ficando como aquilo contra o qual se defende. Se, por exemplo, uma mãe afasta seu filho do pai, ele vai ficar como o pai. Justamente quando quer afastar alguém de outra pessoa, afastá-lo de algo, ele vai tornar-se e fazer o que se quer evitar. Eu acho que a gente podia parar, porque agora começa a falar, sai do assunto do pai, dos pais, né? Só para saber, Alice, se alguém quer fazer algum comentário. Talvez. No chat não tem nada. Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode abrir o microfone. O que me chama a atenção sempre quando eu passo por esse tema, Oswaldo, é essa ideia de que a gente só consegue se libertar do destino quando a gente aceita. E o quão difícil é isso, porque eu não sei se a palavra é instintivo, mas o que me parecia natural antes era a ideia de lutar contra um destino difícil. Sim. E lutar contra um destino difícil é manter-se aprisionado a esse destino, né? Porque você perde o tempo da sua vida lutando contra aquilo que você não vai conseguir mudar desta forma. E quando você aceita, você se libera. Talvez essa, para mim, tenha sido uma das grandes descobertas dessa minha ainda curta caminhada sistêmica. Tem essa aceitação, nas palavras aí, às vezes, tomar como as coisas foram, né? E aí a gente ganha essa força de poder fazer o diferente sem precisar ter sido melhor do que o que aconteceu. É uma parte muito bonita do trabalho e uma mudança mesmo de perspectiva. Você tem razão. A gente, ao entrar em contato com isso, né? Porque é um outro olhar. A gente também para de lutar contra aquilo que é, né? Eu posso dar um exemplo vivo, assim,
na minha própria vida em relação a isso. Meus pais, meu pai tem... Só para avisar, é a Cristiane que está falando, porque nem todo mundo está te vendo, Cris. Meus pais são vivos ainda. Meu pai tem 85 anos, minha mãe 75. E meu pai há 3 anos ficou paralítico. E minha mãe sempre quis cuidar dele, ela pessoalmente. E no início era muito difícil para a gente ver a minha mãe, uma senhora já, querendo cuidar do meu pai. Então, existia muito sofrimento nessa situação. E quando todo mundo foi conseguindo compreender que aquele era um prazer para ela, né, que é ainda, que aí isso alimenta, né, e alimenta muito bem, ela gosta muito de fazer isso, nós fomos nos libertando desse sofrimento, né? A gente vai aceitando o destino dela, que é um destino pesado, né? E vai compreendendo que aquilo dali é importante para ela e vamos respeitando isso, né? Então, aí a gente acaba conseguindo olhar para a vida de uma outra forma e também olhar para frente, né? E seguir o nosso caminho sem culpas, sem pesos, né? Eu acho que todo esse trabalho sistêmico, no final das contas, é para que a gente possa olhar para a vida dessa forma, né? Com esse respeito ao peso que o outro escolhe carregar, né? E a gente, já como adulto, já tem essa compreensão de que a gente já tomou dos pais. Então, nessa hora, não é a mãe cuidando do pai, é a mulher tendo o prazer e o amor de cuidar do seu companheiro, né? Do seu companheiro, exatamente. E a gente já adulto, quando deixa isso, a gente ganha a força de seguir, e poder olhar a beleza disso. Não é da mãe com o pai, é de uma mulher, como esse amor se apresenta. É o que eu dizia sempre para minha irmã, não julgue, porque quando a gente julga, a gente está lá na criancinha que julga porque quer ser olhado de alguma forma e carrega culpas, né? Então vamos olhar com esse olhar de respeito por escolhas, né? E aí a gente sai da culpa também, né? E vai caminhar de uma maneira mais leve. Então, eu acho que o sistema ele vem trazer para a gente isso, né? No final de tudo. E aí a gente conseguir também passar para os nossos filhos todo esse entendimento, né? Muito bom. Eu tô vendo o horário, Alice. Eu não... É assim? Estamos no horário, é isso? Estamos, né? É 1 hora? É 1 hora. Passa rápido, né? Passa rápido. O último comentário do Renê. Renê, por favor, brinde-nos com a tua voz. Recentemente, isso foi uma colocação de uma colega durante uma palestra. A gente fala da questão da aceitação e muitas vezes existe essa diferença entre assentir, dizer sim a um destino e aceitar o destino. Às vezes eu preciso dizer sim e deixar aquilo reverberar em mim. Isso leva um longo tempo. Aceitar realmente é um momento outro, é um segundo momento. Primeiro eu olho para aquilo. Depois de algum tempo, talvez venha a aceitação daquilo, né? E muitas vezes na constelação familiar é isso que a gente faz, a gente coloca uma cena e no primeiro momento o cliente vê aquilo e reconhece aquilo. Isso vai reverberar nele por meses e talvez isso vai trazer uma aceitação, talvez. É isso. Muito bom, Renan. Bom, ficamos por aqui então, Oswaldo? Sim, por mim a gente continua, mas estamos respeitando o tempo. O nosso horário, tá certo. Eu quero agradecer, Oswaldo, muito obrigada. É um prazer para mim ter meu professor com a gente. Eu fico muito feliz, quero dizer que fiquei honrado com o convite e muito feliz de participar com vocês todos, com todos os colegas aí que eu não consigo ver na minha máquina todos, mas sei. Estamos em 23 agora. Que bacana. E passo a palavra para o Hamilton. Sim. Hamilton. Seu microfone está fechado. Eu agradeço ao Oswaldo, então, o trabalho dele, brilhante, e no nosso próximo encontro teremos já de volta conosco o Renato, que hoje não pôde estar. Agradeço a Alice também, sempre brilhante, e um abração a todos e a todas.
Um abraço a todos. Obrigado.